Olá, querida, é a Cleidiana do canal Azeite e Vinho e hoje nós estamos gravando o nosso terceiro vídeo estudo da nossa série Doutrina Nível 1. E o que nós já vimos até aqui, vamos fazer um resuminho. No primeiro vídeo falamos a respeito do reino de Deus e a sua justiça, esclarecendo para você que o reino de Deus é o território onde Deus governa como um rei, ou o povo que reconhece a Deus como seu rei. Esclarecemos para você que o reino de Deus também é a criação de Deus, é céus e terra. No estudo complementar do vídeo 1, o que nós passamos para você? Esclarecemos a eterna, a estreita e sempre presente ligação que há entre a terra e os céus. No segundo vídeo falamos sobre a justiça de Deus, que mais do que ser o julgamento de uma causa, uma compreensão com os menos favorecidos, um entendimento, ou quando Deus está a meu favor ou a seu favor, ela é um padrão que Deus estabeleceu de como as coisas devem ser. Ela é a constituição do reino, é a forma como Deus organiza e administra o seu reino. A justiça de Deus é um padrão de retidão pelo qual todos nós devemos seguir. E aí no estudo complementar do segundo vídeo falamos de como a justiça de Deus opera, que Deus tem um porquê, um quando e um como. Deus tem dentro da sua vontade um propósito, ou seja, aquilo que ele fala tem um porquê ele está determinando aquilo. Cada ordem de Deus, existe um motivo por trás de cada ordem, e o Senhor revela o seu propósito, né? O Senhor revela para os seus filhos o porquê que ele está pedindo aquilo ali, certo? Você também aprende o tempo de Deus. Falamos sobre o Cronos e sobre o Kairos, como os dois trabalham juntos, porque Deus tem um tempo certo para executar a sua vontade. E também esclarecemos que Deus tem um como, que Deus tem uma maneira exata e perfeita para executar a sua vontade, para fazer exatamente da forma como ele deseja. Até falei ali no estudo complementar que muitas vezes a obra de Deus, como está escrito em Jeremias 48:10, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nem sempre é porque você não entendeu a vontade de Deus no propósito, nem sempre você está sendo relaxado porque você não está executando essa vontade no tempo que Deus estabeleceu, mas a maioria das vezes nós erramos e relaxamos na vontade de Deus porque nós negligenciamos o como. Existe uma maneira pela qual Deus quer executar a sua vontade. Nós falamos isso também no estudo complementar. E também abordamos o perigo da concordância coletiva. Quando a gente acha que só porque muitas pessoas ou poucas pessoas estão adébitas a uma ideia, aquela ideia ali é de Deus. E a partir do terceiro vídeo, deste vídeo de hoje, nós começaremos a ampliar ainda mais o seu entendimento a respeito do reino de Deus e a sua justiça, trazendo subtemas ou temas que estão relacionados ao tema central sobre o assunto. E hoje o que nós iremos falar com você é isto aqui: compreendendo a santidade e o pecado. E dentro do assunto de hoje, nós iremos tratar apenas sobre santidade, falando sobre os seus conceitos e definições. Então, o que você vai entender no vídeo de hoje? Você vai entender o que é santidade, o que é ser santo, qual a diferença entre santificação e santidade. Vai ter um entendimento mais completo a respeito do que é o propósito, certo? E você também vai perceber que relação que há entre a santidade de Deus e a sua justiça, certo? Então, por isso, queridos, a partir de agora, me acompanhe na leitura. Ó Senhor, quem é como tu? Entre os deuses, quem é como tu? Em santidade, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas. Êxodo 15, versículo 11. Próximo. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Salmo 29, versículo 2. Próximo. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém santidade, Senhor, para todo sempre. Vamos continuar. Significado etimológico de santidade. Você já se acostumou com o nosso jeitinho. Hebraico, Kodesh, Kadesh e Kadosh, que significa qualidade ou característica
do que é santo, consagração ou santificação, brilhar. Santo, por sua vez, origina-se da mesma raiz e significa posto à parte, cortado, separado, marcado, consagrado, dedicado a propósitos específicos, exclusivos ou distintos, reservado para um fim próprio, limpo ou livre de impurezas. Vamos ao outro latim: sanctus, sancus, sanctitas, qualidade ou estado do santo, sanciona, consagração, pureza. Santo, por sua vez, significa sancionado, que recebeu aprovação ou selo, abençoado, consagrado, puro e etc. Mais uma vez, grego, agiosune, agios, agiazo, manifestação ou próprio do santo, separação, consagração. Santo, por sua vez, significa consagrado, separado, oposto do comum ou do que não é específico, diferente do profano. Vamos dar continuidade. Significados conceituais de santo e santidade. Tendo por base as palavras que vimos anteriormente, podemos conceituar santo e santidade das seguintes maneiras. Santo é todo aquele que foi marcado, separado, aprovado para cumprir um propósito puro e específico. Santo também é todo aquele que se mantém puro no seu propósito, ou seja, que não se corrompe se movendo em outros propósitos ou funções. Santidade é a manifestação ou a revelação deste propósito. E outra coisa que podemos entender sobre santidade: santidade é o cumprimento do objetivo pelo qual foi separado. Então, por que nós falamos que santidade é o cumprimento do objetivo pelo qual foi separado? Porque santidade é aquilo que é próprio e característico do santo. E quem é o santo? Santo é aquele que foi separado para cumprir o propósito específico. Então, quando eu caminho dentro do meu propósito, este caminhar, esta conduta é santidade, é a manifestação de que eu fui separada para este propósito. E aí, uma coisa muito interessante que eu quero repetir para vocês é aquele segundo conceito que eu trouxe sobre santo. Santo é todo aquele que se mantém puro no seu propósito, ou seja, que não se corrompe se movendo em outros propósitos ou funções. E aí, eu quero que você compreenda isso está muito relacionado à santidade. Isso eu vou acabar adiantando aqui. A santidade, assim como a justiça, ela também tem aspectos gerais e específicos. Então, como você pode entender esse conceito de propósito dentro de um ambiente de santidade? Exemplo, né? Eu vou dar um exemplo bem simples. Um livro. Eu criei um livro, né? Redigi, editei, mandei para a gráfica, voltei. Qual é o objetivo do meu livro? Que a pessoa leia, e é um livro de conhecimento, certo? Não é um livro de entretenimento. Então eu quero que a pessoa leia e que a pessoa aprenda o conhecimento que eu quero passar com aquele livro. Aí de repente eu chego na sua casa e você está usando o livro como suporte para café, como o seu sofá está meio bambo, então você está colocando um apoinho ali para o seu sofá ficar equilibrado. E tá dando certo, tá funcionando. Só que, querendo ou não, aquele livro ali, ele se tornou impuro. Por quê? Porque ele foi criado com um propósito específico de gerar conhecimento e agora ele está sendo utilizado para outro fim e não aquele pelo qual ele foi criado. Então ele deixou de ser santo. Tá conseguindo perceber? Então a santidade, a perda da santidade, só adiantando um pouquinho do conceito de pecado que a gente vai tratar
no próximo vídeo, a santidade, ela está relacionada, a perda da santidade, corrigindo, ela está relacionada a um desvio do propósito original, seja de maneira geral, ou seja, de maneira específica. Mas eu acredito que agora, com a gente explicando, ampliando o seu conceito de propósito, isso vai reforçar um pouco mais para você. Por isso eu quero que você continue me acompanhando na leitura. Ampliando o conceito de propósito, textos base. Jeremias 10, 23 diz assim: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, e nem o que caminho dirigir os seus passos. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, 16, agora lendo 2 Timóteo 1, 8, 9. Segundo o poder de Deus que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias 1, 4 e 5. E o último texto, Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos continuar. Ampliando o conceito de propósito. Nos textos anteriores percebemos os seguintes pontos: que as palavras propósito, vocação e caminho estão relacionadas, ou como costumo dizer, são diferentes maneiras de compreender uma mesma coisa. Outros termos que possuem o mesmo conceito nas escrituras são as palavras plano, carreira e, dependendo do contexto, desígnio e vontade. Vide Jó 42, 2, Hebreus 12, 1, Jó 38, versículo 2. Que este propósito ou caminho não é estabelecido por nós, mas por Deus, né? E a gente vê isso, né? Eu botei aqui os dois textos, Salmo 139, 16, quando nenhum dos meus dias ainda tinha ocorrido, o Senhor já tinha escrito eles no seu livro. Ou Jeremias 10, 23, que não cabe ao homem determinar o seu caminho e nem o que caminha dirigir os seus passos. Ou como nós também lemos nas cartas de Paulo, né, que há uma santa vocação que foi estabelecida em nós antes dos tempos dos séculos. Então não é algo estabelecido por nós, mas por Deus. Que ainda que esta vocação seja estabelecida antes do nosso nascimento, somente reconciliados, reconectados, estando em Deus, por meio de Cristo é que ela pode ser de fato vivenciada. Ou seja, querido, somente Deus sabe qual o caminho que você tem que seguir, somente nele você vai conseguir seguir esse caminho, ok? E o último, que apesar de se compreender que o êxito deste caminho passa por uma total participação nossa, ainda assim a liderança deste caminho não é nossa. E aqui eu quero ajudar você a entender um pouco mais. Então, assim, ó, o propósito, se você não conseguiu perceber até agora, é a raiz ou a base da santidade. Se você não souber qual é o seu propósito, você não vai conseguir caminhar em santidade. Da mesma maneira que a justiça é a ideia e o juízo é a preservação desta ideia, e a ideia é o plano, o desígnio, a vontade de Deus, o seu propósito.
Então, e aí uma outra, antes de continuarmos aqui, eu quero abrir um parêntese para você. Você vai perceber assim, ó, ela parece que ela está falando toda a vida a mesma coisa, né? Ela falou sobre justiça e ela apontou para uma mesma origem, ela falou sobre santidade, ela está apontando para uma mesma origem. Por que isso? Será que ela está sendo repetitiva? Não, querida, é que eu quero que você entenda que a santidade, a justiça, o amor, o reino, todos eles partem de uma mesma pessoa. Então, nós sabemos a bondade, então nós sabemos que Deus é justo, Deus é bom, Deus é santo, Deus é amor. Então é óbvio que no final essas coisas sempre estarão relacionadas, porque elas vão sempre manifestar características da personalidade do próprio Deus. Você está conseguindo entender o que eu quero dizer? Então, a relação primária entre a justiça e a santidade é que elas são diferentes maneiras de se compreender o coração de Deus. Então, Deus que te chama de justo, Ele também te chama de santo. A justiça é quando você entende o que Deus quer. A santidade é quando você se propõe a seguir o que Deus quer. É quando você conhece qual é o propósito que Ele tem para você e você toma a sua decisão de caminhar dentro deste propósito. A raiz da santidade é o propósito. É quando você sabe o que Deus tem para você como no coletivo, o que Deus tem para toda a humanidade, né? Porque Deus quer não apenas pessoas santas, mas Deus também quer nações santas, povos santos. Então você tem uma visão, o propósito daquela nação, o propósito daquele grupo de pessoas, o propósito daquele indivíduo, e também há o propósito do gênero, sabe? O que Deus tem para o homem, o propósito do que Deus tem para a mulher, o propósito do casamento, o propósito da paterno-maternidade, a criação dos filhos. Então há um propósito sobre todas essas coisas. E para que você se mantenha em santidade, você tem que descobrir qual é o propósito de Deus de forma geral, o que Ele quer de todos nós, mas também qual é o propósito de Deus para você, qual é o plano, qual é o caminho que Ele traçou para você. Porque já dizia Myles Munroe que a pior coisa, querido, para mim e para você, não é fracassar. A pior coisa é ter sucesso na coisa errada. E eu e você só vamos conseguir ter sucesso na coisa errada quando eu e você estivermos vivendo um propósito que não é nosso. Uma das coisas que eu também falei em um dos estudos complementares foi sobre o perigo da cobiça, lembre? Acho que foi no primeiro estudo complementar. Qual é o problema da cobiça? A cobiça é quando você deseja ser ou ter algo que você não é ou algo que não te pertence e que nunca será seu. Então é a mulher do teu próximo, é os bens do teu próximo, é o sucesso do teu próximo, é a riqueza do teu próximo, é a personalidade do teu próximo. Então isso é a cobiça. Quando você tem um anseio, uma fome em ser quem você não foi destinado para ser, ou obter, ou ficar num lugar, ocupar uma posição que não é a sua. E a cobiça dá luz ao pecado. Então, se você souber qual é o seu propósito, você vai conseguir caminhar em santidade. E se você entender qual é o propósito de Deus para todos e qual é o propósito de Deus para você, você nunca vai se desviar daquilo que Deus planejou para você. E agora nós já estamos falando, então a gente só vai finalizar o que é a relação entre a justiça e a santidade. Por favor, me acompanhe na leitura. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Salmo 77, 13. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o creste, mas os publicanos e a meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer. Mateus 21, 32. O que percebemos até aqui? Que tanto a justiça quanto a santidade são caminhos estabelecidos por Deus.
que a raiz tanto da santidade quanto da justiça é a ideia ou plano de Deus, também chamado de propósito. Que tanto a santidade quanto a justiça apresentam aspectos gerais e específicos, pois Deus quer tanto um povo santo e justo quanto pessoas justas e santas. Diante do exposto, compreendemos que santidade e justiça são sinônimas, sendo que o aspecto específico da justiça é o que revela melhor o conceito de santidade. É o que revela melhor o conceito de santidade. Continuemos, querido. Agora eu quero falar com vocês a diferença entre santidade e santificação. Apesar de que as palavras santificados e santos, em seus significados conceituais, podem ser chamadas de sinônimas, e você pode perceber isso lendo 1 Coríntios 1 e 2, as palavras santificação e santidade, apesar de serem complementares, são diferentes em seus conceitos. Vamos a ele. Enquanto que a santidade é a manifestação do propósito divino, ou aquilo que define o santo, a santificação é a preservação do propósito, ou aquilo que mantém puro, limpo o santo. Ou seja, a santidade revela o chamado, o objetivo, mas a santificação faz com que este chamado, propósito, não seja corrompido ou desviado. Outra forma de compreender a diferença entre ambas é este: santidade é um estado ou lugar, conforme Lucas 1:7, Hebreus 11:12 e etc. E a santificação é a permanência neste estado ou lugar, conforme 2 Coríntios 7:1, 1 Tessalonicenses 4:3, Hebreus 12:14, e tem um monte de texto que fala sobre isso. Outro tempo, a santidade é uma ação de Deus, ou seja, é Deus quem nos torna santos, quem define o nosso lugar e propósito. Entretanto, a santificação é uma ação nossa, uma escolha nossa em permanecer puros, sem desvio, neste lugar e propósito. Você está conseguindo perceber? O que é a santidade? Santidade é o lugar seu, definido no reino de Deus. É a sua justiça específica, é o plano de Deus para a sua vida. E o que é a santificação? É o teu sim, Senhor, eis-me aqui. Como você vai se manter em santidade? Você não tem como se manter em santidade enquanto não souber qual é o lugar que Deus estabeleceu para você. Mas como você pode se santificar? Não saindo deste lugar. Não se desviando para outros propósitos. Se você foi chamado, maneira didática aqui, para ser uma alface, não queira ser uma cebola. A cebola é tão necessária e saudável e importante quanto a alface, mas você não é uma cebola. Você é uma alface. E se você for uma alface, use ela como salada. Não queira colocar como brinco. Não dê um propósito diferente. Tá percebendo o que eu quero dizer? Então, querido, assim, saiba se você é cebola ou alface. E quando você descobrir se você é uma cebola ou uma alface, seja como uma alface ou uma cebola tem que ser. Não queira, não, eu sou uma alface, mas eu era para ser usada em salada ou suco, aquele suco detox, delicioso, mas necessário. Aí você, não, eu vou me usar como acessório, como brinco, eu vou me trançar e usar como cinto. Ou seja, ainda que eu saiba quem eu sou, eu ainda vou me conduzir me dar um fim diferente. Mas aí a gente lembra em Jeremias 10:23, não cabe ao homem determinar o seu caminho. E quando você estiver dentro desse caminho, não te cabe liderar os seus passos, dirigir os seus passos. Assim, uma participação sua,
Há sim um envolvimento seu, e isso é inegável. Mas você precisa entender que apenas Deus sabe o início e o fim de todas as coisas. Então permita que Ele te conduza, mas escolha permanecer no lugar. E esse lugar é primeiro uma posição no Espírito. E nós podemos falar sobre isso também no estudo complementar. Qual é o nosso lugar? Como identificar o nosso lugar? É uma posição no Espírito. E também tem posições físicas que às vezes são permanentes. Você vai passar para sempre naquela região, vai morar para sempre no Brasil, por exemplo, ou você vai migrar de tempos em tempos em alguma região. Não importa. Você precisa saber qual é o seu lugar. E você precisa ter a escolha de decidir: nada vai me tirar do lugar que Deus me colocou. A santificação tem a ver com você permanecer no lugar que Deus te colocou. De você permanecer na justiça e no padrão de retidão que Deus estabeleceu para a sua vida. Porque justiça e santidade são diferentes maneiras de entender uma mesma coisa. Se você entender que existe uma forma como Deus administra a sua criação e se sujeitar a essa forma e decidir não sair dela, você, aos olhos de Deus, será puro, justo e santo. E essa decisão é uma luta contra as tentações que querem te tirar deste lugar e desta posição. E é uma luta diária, por isso você tem que ser sóbrio e vigilante. Você não pode se distrair nesse processo, você tem que abrir o seu coração e deixar Deus trabalhar sobre isso. E por último, eu quero deixar para você esta frase aqui. A verdadeira revolução é a santidade. É da poetisa Hilda Isch, poeta brasileira do século XX. E eu até confesso para vocês que Hilda Isch, eu não entendo, né? Quem conhece a história dessa poeta brasileira não entende porque ela disse uma frase tão correta, né? Baseado no estilo de vida que ela teve. Mas ela entendeu que a verdadeira revolução é a santidade. Você quer revolucionar a sua casa, você quer revolucionar os ambientes onde você vive, você quer revolucionar a sua vida, então ande em santidade. Descubra qual é o caminho que Deus traçou para você e decida todos os dias, mesmo diante de ataques e tentações, porque às vezes a gente resiste, né? Uma das coisas que eu ensino para os discípulos é assim, ó, é muito fácil, é mais fácil você resistir quando Satanás vem como um leão querendo devorar você do que quando ele se finge de seu amigo. Então, você tem que ser sóbrio e vigilante, tanto para resistir ao ataque, quando ele quer dar um soco na sua cara, mas também quando ele quer seduzir você. E é isso que eu gostaria de deixar para você no dia de hoje e até o próximo vídeo. Deus abençoe você.